Muito bem, então nesta aula vamos fazer a instalação do CentOS, a versão minimal, em uma máquina virtual aqui no VirtualBox. Na prática, esta aula vai demorar cerca de 40 minutos a 1 hora por conta da instalação do sistema operacional, e por conta disso é importante que você reserve aí esse tempo na sua agenda para conseguir fazer essa aula do início ao fim. O vídeo em si conterá alguns cortes no processo de instalação, mas isso não vai impactar em nada. É que, de fato, a instalação é um pouco demorada. Então, para criarmos aqui a nossa máquina virtual, vamos abrir o VirtualBox. E aí aqui é só clicar em Novo. Precisamos dar um nome para a nossa máquina virtual. Geralmente nós damos o nome do sistema operacional, dependendo de qual é a distribuição do Linux ou do sistema operacional que você está instalando. A própria VirtualBox já identifica aqui qual é o tipo e a versão. Nesse caso está certinho, identificou que é Linux e identificou que a versão é a Red Hat. De fato, o CentOS é baseado no Red Hat. Trouxe aqui entre parênteses 64-bit, porque o Windows, o sistema operacional que está rodando aqui na minha máquina física, é 64-bit. Dependendo do seu sistema operacional, pode ser que venha 32, pode ser que venha 64, enfim, aqui vai identificar para você. Vamos avançar então. Nessa próxima etapa nós temos que definir qual que é o tamanho que vai ser alocado de memória RAM quando a máquina virtual estiver em execução. Funciona assim: quando iniciarmos a máquina virtual, automaticamente ele vai reservar toda essa quantidade que definimos aqui na memória RAM. E aí vai funcionar como uma memória virtual, uma memória RAM virtual para a máquina virtual. Então, sugiro que você mantenha o que é indicado aqui pela própria VirtualBox e avance. Nesta etapa vamos definir aqui a configuração do disco rígido. Como que funciona isso? Nossa máquina virtual vai ter que gravar dados, vai ter que gravar os arquivos do sistema operacional e os softwares instalados nesse sistema operacional. E para isso nós precisamos criar um disco rígido virtual, um arquivo que vai emular o disco rígido dessa máquina virtual. Podemos manter aqui essa opção marcada, criar um novo disco rígido virtual, e clicar em criar. O tipo de arquivo que vamos utilizar aqui para o nosso disco rígido será o VDI, VirtualBox Disk Image. Então pode manter selecionado e avançar. Aqui é como que esse arquivo digital do disco rígido vai ser alocado no nosso HD físico. Ambos, aqui tanto essa opção dinamicamente alocado quanto esse tamanho fixo, tem um tamanho fixo máximo, tem um limite. Se eu definir tamanho físico, a diferença é que na próxima tela eu vou definir qual que é esse tamanho e pronto, o arquivo já nasce com esse tamanho. Já o dinamicamente alocado, eu vou definir qual que será o limite e conforme formos instalando softwares e tudo mais, criando arquivo, etc., esse tamanho vai aumentando dinamicamente conforme forem sendo criados esses arquivos. A diferença é que terá um teto, terá um limite, assim como existe no disco rígido físico. Então, para otimizar espaço no nosso HD, vamos usar esse aqui, dinamicamente alocado. Aqui é onde vamos definir qual que é o tamanho máximo que o nosso disco rígido vai alocar. Por mais que ele seja dinamicamente alocado, ele terá um limite. Podemos manter aqui 8 GB e clicar aqui em criar. Muito bem, a configuração básica da máquina virtual já foi efetuada. O que nós precisamos fazer agora é o que faríamos em uma máquina física para a instalação de um sistema operacional. Precisamos apontar onde ele vai encontrar o arquivo de boot, que poderia ser um CD, poderia ser um pendrive, enfim. No nosso caso, será um CD. Será aqui através dessa opção disco óptico. E como que eu posso resolver esse problema? Simples, eu posso clicar aqui e selecionar imagem de disco. E qual que é essa imagem? É o arquivo ISO que baixamos lá do site do CentOS. No meu caso, eu coloquei aqui na área de trabalho essa versão aqui. É só abrir, pronto. Ele carrega aqui como se fosse a unidade ótica da minha máquina virtual. É como se eu tivesse colocado um CD, um drive de CD e DVD no meu computador. Quando eu iniciar, ele vai carregar aqui os dados desse dispositivo, que está apontando aqui para o meu arquivo ISO. É só iniciar. Aqui na máquina virtual, nós teremos, a princípio, a exibição de alguns balões informativos aqui, que é da própria máquina virtual. São
informações, dicas de como podemos utilizar melhor a máquina virtual. O segredo aqui é o seguinte: quando nós clicamos nessa janela, nosso cursor entra dentro desse espaço como se estivéssemos trabalhando dentro desse sistema operacional. Para sair, para tirar o nosso cursor lá de dentro, é só clicar aqui no botão Ctrl, localizado à direita do nosso teclado, Right Ctrl. Clicando nele, o nosso cursor sai dessa janela. Bom, nesta tela aqui, nós podemos simplesmente dar Enter e ele já vai para a configuração de instalação. Vou fechar esses balões aqui. Está lá, o processo de instalação iniciou. Muito bem, já carregou todos os arquivos, está iniciando agora a instalação, o setup de instalação. Eu vou alterar a visualização aqui para o modo escalonado. Trocar para que eu consiga diminuir aqui a tela. Tá lá, dessa forma eu consigo redimensionar aqui o tamanho que eu quero da janela. Perfeito. Aqui, nesta primeira tela, nós vamos definir o idioma. E nessa versão do CentOS já temos suporte aqui ao português. Coloquei aqui as iniciais, já carregou aqui pra gente. Português do Brasil, só continuar. Aqui no resumo de instalação temos algumas informações básicas. Ele dá aqui um alerta dizendo quais são as opções obrigatórias de configuração. Aqui nós só temos uma, né? Que é o particionamento. É só clicar aqui e selecionar onde vamos fazer a instalação do sistema operacional. Lembra que nós alocamos 8 GB para o nosso disco rígido virtual? Está aqui. Ele aparece como sendo a unidade física dessa máquina virtual. É só selecioná-la, dá 2 cliques aqui, seleciona direitinho, ele já entende, e aí é só clicar aqui em finalizado. Pronto, só isso que precisamos fazer. Ok, com essa configuração aqui sem nenhum alerta, a gente já consegue avançar. Vamos clicar em iniciar a instalação. Ele começa a preparar aqui uma série de arquivos, configurações, enfim. Aqui, como pré-requisito para avançarmos na instalação, nós vamos ter que definir uma senha de root ou criar um usuário aqui com uma senha. Neste caso, para o nosso curso, vamos utilizar o usuário root mesmo e apenas definir essa senha. É só clicar. O único problema aqui é que o CentOS ele valida qual que é a força da senha e deixa aplicar somente se ela for pelo menos razoável. E para atingir esse nível, nós vamos realmente precisar configurar uma senha difícil. Então, eu vou criar aqui um arquivo TXT para armazenar essa senha, porque ao longo do curso vamos utilizar. Então é interessante que você faça o mesmo para não esquecer, até se por acaso você optar por utilizar uma outra senha. Então, deixa anotado. O usuário é root e a senha será !cerquilho 123 QWE. Essa senha aqui deve ser pelo menos razoável na validação aqui do CentOS. Então vamos voltar aqui e vamos colocar !cerquilho 123 QWE. Ok, está como adequado, ele vai aceitar. Vamos repetir a senha, !cerquilho 123 QWE. Perfeito. Só clicar em finalizado. A nossa senha para o usuário root já está definida. Agora é só aguardar aqui o processo de configuração dos arquivos para darmos início à utilização do sistema operacional. Esse processo demora um pouco. Muito bem, ao término do processo, então, podemos clicar aqui em reinicializar. E aí, ele vai reiniciar a nossa máquina virtual. Bacana, então essa aqui é a tela inicial do CentOS na versão Minimal, que é a versão que não tem nenhuma interface gráfica, é a versão em que vamos trabalhar com Shell, o que não nos impede de no futuro fazer a instalação de uma interface gráfica para ele. Nessas duas opções aqui, a versão Rescue é a versão que nos permite fazer uma recuperação do sistema operacional caso seja necessário. Na prática, nós vamos trabalhar com essa versão aqui.
Selecionando aquela versão e clicando em Enter, ele vai carregar aqui os arquivos necessários. E aí vamos poder fazer login. E o login será com o nosso usuário root e aquela senha que definimos. Exclamação, @cerquilho, 123 QWE. Tá lá. Se você chegou aqui, significa que a instalação da versão minimal do CentOS foi feita com sucesso em uma máquina virtual. Esse é o procedimento de instalação que podemos utilizar para todas as outras distribuições Linux, inclusive outros sistemas operacionais, como o Windows ou macOS, enfim. Podemos criar diversas máquinas virtuais, assim como criamos essa. Com relação ao CentOS, nós daremos continuidade à manipulação aqui e uso da aplicação mais adiante, nas próximas aulas.